Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio de TPM Negócios de Mãe. Eu sou a Aline Alves e essa é a minha sócia Fernanda Toledo. E hoje nós vamos gravar um episódio super especial. É o nosso último episódio dessa primeira temporada do podcast, né, Fernanda? Exatamente. Estamos encerrando aqui a nossa primeira temporada, que foi, assim, recheada de muitas coisas gostosas, momentos emocionantes, coisas que a gente aprendeu pra caramba, né, Aline? Sim. E pensando nisso, nós resolvemos gravar uma retrospectiva para vocês. Então, eu vou falar bastante de coisas que eu aprendi aqui, de coisas que eu levei de lição, de pessoas maravilhosas que passaram aqui. E eu tenho certeza que a percepção que eu tenho de tudo isso e a percepção que a Fernanda tem são diferentes. Então, vai ser um episódio bem enriquecedor para vocês. E se você lembra de algum episódio com carinho e quiser deixar também o seu comentário, o que mais te emocionou, o que tocou, o que você aprendeu ao longo dessa temporada, comenta aqui, deixa a gente saber. E a gente vai trocando uma figurinha, porque a gente gosta de falar, né, Aline? A gente não vai parar. Encerrar a temporada não quer dizer que a gente vai parar de falar dos pratinhos. Não, lógico que não. Até porque os pratinhos vão continuar se desequilibrando e a gente vai ter que continuar escolhendo qual deles nós vamos equilibrar, né? Exato. E sabe que você falou uma coisa muito interessante que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá. O objetivo do podcast era dividir com outras mães os perrengues que a gente passa. Mostrar o lado B da maternidade, trazendo convidadas que pudessem mostrar também para as outras mães que tudo acontece, que os pratos caem, mas que as coisas acontecem. Só que nisso, além da gente ajudar as outras mulheres, né, inspirar, mostrar, a gente aprendeu muito ao longo desses episódios, não foi? Eu fiquei pensando em quanta coisa eu aprendi. Então, assim, nossa, a gente levou a informação, mas a gente absorveu tanta coisa ao longo desse tempo que eu vim extasiada, já vim com aquele sentimento de nostalgia por tudo que a gente viveu até aqui. Eu acho que eu tive esse mesmo sentimento, porque eu fui pensando, né, nossa, o que será que eu aprendi com tal convidada, com tal convidado, o que eu ouvi de melhor, né? E pensando nisso tudo, a gente recebeu convidadas de diversas áreas e de diversos tempos de maternidade, vamos dizer assim, né? E isso foi uma das coisas que mais me trouxe aprendizado. Porque, assim, tivemos convidadas que têm filhos menores do que os nossos, tivemos convidadas com filhos na mesma idade, e tivemos convidadas com filhos crescidos, criados, né? E aí isso me deu uma certeza de que, assim, ninguém faz o perfeito, até porque o perfeito pra mim não é o perfeito pra você, mas todo mundo faz o que é possível, e o que é possível funciona. Exato. E também aquela coisa não é só você que se cobra, né? Eu também me cobro. Aquela pessoa que a gente olha e acha que tá super bem sucedida, que fez, aconteceu. Lá nos bastidores, ela também teve um momento de vulnerabilidade dela, de achar que ela tava no caminho errado, de repensar se ela tava fazendo a escolha certa, né? Então, isso foi um abraço na alma, porque, assim, todas nós passamos por isso. Né? De um jeito, de outro, numa proporção ou outra. Eu tô lembrando aqui do caso da Maria Tereza, lembra? Da presidente da OAB? Sim. Então, que ela agradeceu muito ao marido, que o marido era o pilar lá da casa dela. Para ela poder chegar a ser presidente da OAB, ela precisava ter o apoio lá do Nilo, que ajudava, né? E ela se emocionou muito falando do marido. A gente vê muitas mulheres falando mal, né? Sim, reclamando da falta do apoio, e a gente teve o caso dela que agradecia, que reconhecia esse apoio. Então, assim, foi, acho que o mais emocionante da mulher reconhecendo, né? Sim, achei que foi muito legal isso. Sim. E uma coisa assim que me trouxe também, eu não a conhecia tão bem, né, passei a conhecer ali no episódio, foi que ela foi uma das pioneiras da advocacia feminina aqui no Brasil, né? Aqui em Taubaté. E assim, estar no meio daquele
povo cercado de homens, né? E até ela contou algumas coisas que ela passou ali. É uma coisa assim, que infelizmente muitas mulheres ainda passam hoje e que precisa ser dito e que ninguém diz, né? Então, uma coisa assim, me deu uma sensação de olhando pra ela e falar assim, cara, a gente precisa de mais mulher porreta, assim, sabe? Que bate no peito, que não desiste das coisas por causa dessas pequenas coisas que não deveriam acontecer. Exato. E eu acho que essa questão da mulher ter o lugar dela, pensando na Maria Tereza, também teve a Elisa, né? Sim. Que, poxa, uma mulher na vereança e recém-parida, eu não lembro, o bebê dela nasceu no meio desse caminho todo, mas trazer a maternidade num cargo político também onde não tem mulheres, não tem representatividade. Então, olha que gostoso, né? Ver a força da mulher, dela estar onde ela quer estar, né? Independente do posicionamento. Sim, você sabe que foi um dos episódios que eu mais queria ter feito, sabe? Porque é uma coisa que me chamava muito a atenção e eu queria muito saber como que é uma mulher em cargo público político, né? E o que me impressionou muito foi o dado que ela trouxe de que nós somos a maior parte das eleitoras do Brasil. E mesmo assim, a gente ocupa um espaço muito pequeno dentro disso tudo, né? E outra coisa que me chamou muita atenção no que ela disse também é que como é que a gente quer que a situação da mulher, da mãe, né, melhore se todas as leis vinculadas a isso são feitas por homens que não sabem a real realidade que nós vivemos, né? Então, para mim, serviu também, eu espero que sirva para todo mundo que assistiu, como uma questão assim, nós precisamos nos posicionar mais. A gente não precisa aceitar tudo que acontece, né? E isso também tem que ser na forma de política, porque é lá que as leis acontecem. Exato. E não a gente tem aquele estigma de que a gente tem que ser mãe, de que a gente tem que se dedicar demais, de que a gente precisa disso. Eu lembro da Carol, da médica, lembra da doutora Carolina? Sim. Que ela levava o filho pro consultório, que tinha o espaço lá, lembra? Sim, ela falou que o marido levava no plantão para que ela visse, né? Exatamente. Então, assim, são aqueles questionamentos que a gente se faz, né? Se a gente tá fazendo a escolha certa e que muitas vezes a gente não tem direção. Então, a gente ouvindo outras mulheres que chegaram lá, né, onde a gente se espelha, onde a gente fala assim, nossa, como ela conseguiu, entendendo que elas também fizeram renúncias, que elas também derrubaram alguns pratos, mas que deu certo. Então, se isso serve para as outras, olha, se você está enfrentando esse dilema, vai com medo, vai enfrentando os julgamentos, mas vai, né, Aline? Porque é assim que elas conseguiram chegar. Sim, e aí, né, a gente pensando aqui no nosso primeiro episódio, que foi com as meninas da Maê, né, a Laís e a Thaís, que são duas queridas, vestem a gente, aliás, Exato. né, e assim, todo mundo tem um começo. Né? As Todo sócias. mundo, as sócias, lógico. E todo mundo inicia de alguma forma, né? E aí elas contando pra gente que era mala, que elas dividiam, um dia ficava na casa de uma, outro dia ficava na casa da outra. E hoje elas têm aquela loja bonita, né? Que elas têm um slogan que eu gosto bastante, né? Que elas dizem que vestem mulheres reais, né? E pra gente é bem isso mesmo, porque nós somos mulheres reais. E aí nós conseguimos nos conectar com todos esses tipos de empreendedorismo, porque todos eles são iguais no final das contas, cada um ali no seu ramo, mas todos têm os desafios, todos têm o início de carreira, né, seja ela com as malas, seja eu com o meu consultório sublocado, seja você com seu escritório pequeno, todo mundo teve esse início, né, e o importante é que dentro de cada desafio, ninguém desistiu, né? Tipo, viramos mãe no meio de tudo isso, já éramos mãe. E aí a gente continuou vivendo e eu me considero que progredi bastante nesse tempo, né? De maternidade e de empreendedorismo. Sei também que você... Então, assim, dá certo.
A gente só precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. Exato. E entender, né, que a gente é realmente, que a gente tem as vulnerabilidades, pedir ajuda, a gente também aprendeu muito isso, né, que não é vergonha pedir ajuda, se a pessoa não oferece, a gente vai atrás, né, seja através de familiar, ou seja contratando alguém, mas você não vai ser menos mãe por isso. Sim, né? sim, Você sim. delegar a função ou para o pai, ou para um parente, enfim, para uma outra pessoa, não te faz menor, né? E a gente ouviu os depoimentos de algumas mães falando que as crianças se espelham, né? Entendem o valor. E é um medo que a gente tem. A gente tem o medo do filho da gente olhar e entender que é a mãe ausente. E não, muitas vezes eles querem ser igual à mãe, trabalhar igual à mãe. Né? E quando você fala de delegar, né, eu penso muito assim, delegar diversas funções do dia, né? Então, quando veio a convidada a Rose, né, falando da lavanderia, eu falei, gente, isso aí é uma mão na roda pra gente que é mãe, dona de casa, né? Leva lá na lavanderia, deixa tudo pronto, né? E inclusive com coisas que eu nem sabia que a lavanderia fazia. Exatamente. Eu falei, isso aqui economiza o nosso tempo e às vezes economiza o nosso humor. Não, com né? certeza. Não, agora a gente tá gravando esse episódio, a gente tá no meio do inverno, né? Uhum. Então, gente, a roupa não seca, não adianta, né? Imagina eu na minha sacada. 3 dias pra secar uma roupa. Não dá. Então, vamos entender que, assim, não dá pra fazer. E que você vai gastar energia, humor, né? E dinheiro, tempo. Então, o entender. Eu lembro, eu passei por isso, da minha mãe falar, nossa, mas isso é papel da mulher fazer, você deveria estar fazendo. Não dá para eu fazer. E eu reconheço e tá tudo bem. Vou pagar para alguém fazer, vou pagar para algum lugar fazer, eu vou pedir para outra pessoa fazer por mim. Porque não dá, isso consome a energia emocional da gente, né? Sim, é mais uma cobrança que a gente leva, né? Então, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, e aí? Não vou dar conta de tudo. E eu acho que isso já foi uma mudança muito boa, porque a gente vem de uma leva onde a gente ouvia que a mulher tinha que dar conta de tudo. Exato. Né? E eu acho que chegou num pico onde as mulheres estavam adoecendo tanto com essa questão de, eu tenho que dar conta de tudo, que agora o meu lema, pelo menos, é esse: eu não dou conta de tudo mesmo, não. Eu tô escolhendo o que eu vou dar conta essa semana. Sim. Sabe? Porque senão não dá. Exato. Mas a gente chegou nessa maturidade, né? Exatamente. Mas foi pelo convívio com as outras mulheres, foi dividindo aqui no programa todas essas experiências, mas tem muita mulher que ainda tá dentro de casa, que tá lá amarrada no próprio negócio, que não consegue ver e que ainda se cobra, porque a sociedade ainda cobra muito. Então, eu acho que quando a gente se permite, é um ato de liberdade. Né? Exato. Então, assim, buscar promover mesmo. O objetivo é levar isso que, olha, pode fazer, tá tudo bem. Sabe, e assim, ao longo desses tempo todo que a gente teve a oportunidade de conviver com muitas mulheres também chegaram até a gente de forma off, né? Assim, que não vieram aqui, não gravaram episódios, mas que deixaram algumas mensagens no WhatsApp, no Instagram. E eu vi algumas mulheres que têm ali o seu negócio dentro de casa, de forma muito singela, muito escondido até. E aí ela não se permite crescer isso, porque ela não vai dar conta de fazer todos os afazeres ao mesmo tempo. Então, ela meio que deixa em segundo plano aquele seu negócio, aquele seu empreendimento, porque senão ela não vai dar conta da casa e dos filhos, né? Spoiler, gente, não dá conta. Entendeu? Não dá conta. A gente olha, é aquilo que eu falei agora há pouco, a gente olha e fala, tá, essa semana eu vou ter que dar uma atenção melhor pra isso aqui. Então, a gente dá uma atenção melhor. E, não, essa semana eu vou dar uma atenção melhor pra isso aqui. E ouçam, eu estou dizendo atenção melhor e não atenção plena. Tem uma diferença, né? Exato, eu lembro que a gente começava os episódios falando dos pratos que a gente deixou cair durante a semana, né? E quantas vezes a gente não falou da atividade física, que a gente não conseguiu ter tempo porque o filho ficou doente, porque a gente ficou doente, porque tinha viagem, porque tinha congresso, porque tinha alguma coisa para fazer. Da casa, né? Sim. Quantas vezes o pratinho da casa foi o que caiu,
não foi? Nossa, diversas vezes. Então, do autocuidado, enfim, são os pratos que a gente foi derrubando, e a gente derruba e vai continuar, né? Vai continuar derrubando, não tem jeito, né? Seja o prato do autocontrole, às vezes, o prato do carisma, que a gente deixa cair às vezes também, tá tudo certo, né? Mas é isso, é um eterno equilibrar de pratos, não adianta. E aí, pra gente, qual o prato que eu vou equilibrar agora? É o prato que faz mais sentido pra mim. Não existe o prato certo ou o prato errado, né? E a gente falou aqui muito também, né? Do episódio que a Suelen foi entrevistada. Uma das coisas que me chamou a atenção foi ela falar que ela aprendeu que tinha que deixar o marido fazer o papel de marido, de pai, de provedor da casa, porque eu percebo também que muitas mulheres, e até mesmo eu já estive nesse meio, de que, não, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda de nada, e aí a gente meio que anula o papel que o homem tem dentro dessa relação, dentro dessa família, dentro dessa sociedade em si, né? Porque, não, eu sou autossuficiente, eu vou dar conta. Né? Então, isso ficou guardado um pouco no sentido de que, não, cada um tem o seu papel e tá tudo bem ele fazer o papel dele. Isso não quer dizer que você é menos mulher, menos forte, vamos dizer assim. E eu acho que isso também é uma coisa para se levar. Exato. Né? É porque a gente tem aquela coisa do querer que faça igual a gente. Né? E foi o que a Suelen falou, e é o que a gente ouve as especialistas falando, né? Ele não vai fazer igual você. Ninguém vai fazer igual como a gente faz. Isso serve para funcionário, principalmente. Exatamente. Então não vai ter jeito, mas entender que ele vai fazer. Ele pode fazer, ele deve fazer do jeito dele. As crianças vão entender que aquele é o jeito do pai e o outro jeito é o jeito da mãe. Até, vou puxar agora pro meu lado, vamos falar de direito de família. Se você pensar que esse casal ele pode deixar de existir, né, de virar ex-marido e ex-mulher, as crianças precisam conviver com os dois. Então, o pai precisa saber como cuidar do filho e muitas vezes a gente impede que isso aconteça. Né? Porque a gente quer aquela coisa animal, né? Que a gente tem de proteger a cria e que só a gente faz bem feito. Tá, e daí? Né? Não tá mais aqui, tem que conviver. No caso pior, deixo de existir, não estou mais aqui. O meu filho tá vulnerável, meu filho vai ter que ser criado por alguém. Ou eu até sugeri, vamos falar do Marília Mendonça, né? Do caso do menininho. Então, vai ser criado pela avó, vai ser criado pelo pai. Então, por isso, olha a importância da gente aprender a delegar, de mostrar, de deixar o marido participar, pedir, né? Exigir. Quando não vem voluntariamente. Pede. Depois, se não for, você dá uma exigida. Mas eu acho que é isso, sabe? Então, quando a Ana Laura nasceu, eu parei de estudar e parei de ir para os congressos, assim, por cerca de 2 anos e meio. E aí eu me lembro que eu voltei a fazer uma pós-graduação que era em São Paulo, e eu não me permitia ficar lá. Por causa dela, muito pequena, porque eu não podia deixar ela. Então, eu ia no sábado de manhã, estudava o dia inteiro, saía de lá 6h30 da tarde, voltava pra Taubaté. No outro dia, 5 horas da manhã, eu tava indo de novo pra São Paulo e voltava de novo. E olha que perigo isso, né? Você na estrada, indo, voltando, cansada. E pra quê? Se eu chegava aqui 9h30, 10 horas da noite, que a menina já estava dormindo. Era só pra estar. Era só pra estar. Pra você e era ter só pra dizer sensação. que eu não estava ausente. Né? E aí, no meio da lógico, 1 ano e meio, gente, eu não ia aguentar fazer isso 1 ano e meio. No meio da pós-graduação, eu falei, não, vou começar a ficar, porque não dá, né? Mas isso me gerava um sentimento de culpa tão grande, tão grande. E aí, hoje, ela tá com 11 anos, né, gente? Hoje, eu ouço de algumas colegas, né, de algumas mulheres, assim, nossa, mas quando você vai pros congressos que eu vejo você aí, parece que você tá de férias, é tão leve. Eu falo, gente, porque é um momento que eu gosto e é um momento que eu reservo pra mim hoje. E ao mesmo tempo que é um momento que eu reservo pra mim, eu reservo pros meus filhos estar 100% do tempo só com o pai deles. Sim. Mas eu vou dividir uma dor com você e com quem tá assistindo a gente. Eu atendo quinzenalmente lá em Caraguá e durmo lá, né? Aí eu falo com as crianças à noite. E no começo era aquela coisa, mãe, quando é que você volta? Mãe, tô com saudade, mãe. Era uma noite só, mas era o caos. E aí, de uns tempos pra cá, eles ficam numa boa. Às vezes eles passam sem
eles me procurarem, sem eles me ligarem, fazer videochamada, e eu tenho que falar pro pai, eu falo assim, ei, cadê as crianças? Ah, eles estão aqui brincando. Eu falei, mas ninguém quer falar comigo? Ah, ninguém perguntou, achei que não ia, pra não te incomodar. Aí começou daquela dorzinha. Aí, não, eu quero fazer videochamada com eles. Aí faz videochamada, aquele caos, né? Aí eles estão tá lá bom, mãe. brincando. Era nisso que eu ia chegar. Não, então tá bom, mãe, tá tudo bem aqui, tchau. Mas como assim, tchau? Como assim, não tem ninguém chorando, perguntando por mim? Aí, olha que loucura. Eu queria muito que isso acontecesse. Queria muito ter que eles ficassem bem. Aí, quando eles ficaram bem, eu me senti mal, porque tava meio que rejeitada. Mas como assim eles não estão me sentindo falta de mim? Eu tinha que estar feliz, né? Porque que bom que eles estão bem lá com o pai, estão se virando, estão dando o jeito deles. Mas a gente ainda tem. Olha quanta coisa a gente tem que vencer. Como assim? Não precisa mais de mim, né? Não precisa mais ali da minha presença física. Eu confesso pra você que eu ainda tô trabalhando isso, que tá tudo bem deles estarem bem. E que bom, a gente educa os filhos pra isso. E depois, quando o Nicolas nasceu, foi um outro desafio. Porque eu já estava acostumada com a Ana Laura, e a Ana Laura é mais desencanada, né? Aí, quando o Nicolas nasceu, eu fazia a tal das videochamadas, e ele ficava assim. Nicolas, fala com a mamãe. Ele não falava comigo. Não falava. E aí a Ana Laura falava, tudo não falava. Aí chegou um dia que a minha mãe falou assim, Aline, se eu fosse você, eu não ligava mais. Porque ele fica pior quando você liga. Então não liga. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí eu ficava, liga, não liga. E eu ligava, falava só com a Ana Laura. E aí a Ana Laura começou a crescer, começou a ficar exatamente desse jeito. Não, mamãe, deixa que eu já vou brincar. Falei, gente, tá, né? Aí agora o que eu faço? Mando mensagem. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Alguém quer falar comigo? Ah, não, a Ana Laura tá brincando, o Nicolas tá fazendo não sei o quê. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não vou te dizer que, ai, pra mim tá ótimo isso. Também não, sinto aquela dorzinha. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, é essa autonomia que eu queria que eles tivessem. De saber que está tudo bem e que eu ponho na minha cabeça muito isso, lógico, depois de anos de terapia, né, gente? Vamos confessar, que eles têm a certeza que eu vou voltar. Então, pra eles tá tudo bem. Porque eu vou voltar. Né? Mas é difícil, a gente tem muitos nuances dentro da gente nesse processo. E fica aquela coisa da gente insistir, né? Porque no começo era o caos, né? Que eu falei pra você, que você sentiu com o Nico, daí você tem certeza que você fica assim, nossa, mas será que eu devo continuar, que eu vou insistir nisso? Mas por algum motivo, talvez pela intuição, a gente continuou. Mas aí olhar pra trás e ver que, ufa, deu certo, gente, é tão gostoso, né? Sabe? E ver que eles estão crescendo. Eu acho muito legal, porque com esse negócio de celular, não tem jeito, tá? Me julguem, mas meus filhos têm telefone. Aí, quando começa a dar BO, mãe, o Vitor brigou comigo. Mãe, a Manuela fez não sei, tal coisa. Eles aprenderam a resolver. Então, o que eu vejo da autonomia que eles estão criando, né? De buscar, de saber quem eles vão buscar, assim, não tem preço. Porque são crianças que realmente estão crescendo, eles estão entendendo, eles sabem que a mãe tá fora, porque a mãe tá trabalhando, que tá buscando melhor para todo mundo. E entendo que isso seja uma referência muito legal para eles, de que trabalhar é para pai e para mãe, que todo mundo ajuda em casa, todo mundo tem as suas funções. Principalmente para nós que temos meninas. Exatamente, aprender isso, né? Porque a gente veio daquela geração que era a transição, né? Era muito difícil, né? A gente tinha que... Eu não sei você, mas eu fui educada para trabalhar, para estudar e ter uma profissão, mas também para ser dona de casa. Sim. Então, eu tinha que fazer as duas coisas. Com 9 anos, eu tava aprendendo a cozinhar. Eu também, exatamente. A minha mãe falava pra mim, como você não vai saber fazer? Minha mãe falava bem assim, você precisa... Porque eu falava pra ela, porque eu nunca gostei de fazer serviço doméstico, gente. Isso não é segredo pra ninguém, nem pro meu marido, e eu continuo assim até hoje. Né? E aí eu falava pra ela, eu vou trabalhar pra ter meu dinheiro pra eu pagar alguém pra fazer pra mim. Aí ela falava assim, pra você mandar alguém fazer, você precisa saber fazer. Então você vai fazer. E eu fazia aquilo num ódio, mas eu fazia. E aprendi a fazer. Faço bem feito. Como dona de casa, sou uma excelente nutricionista, graças a Deus. Mas fazia. Desde que me conheço por gente.
Então, mas isso te fortaleceu. E tenho certeza que a Ana Laura tá aprendendo muito com isso, né? Que talvez, olha, minha mãe não é uma boa dona de casa, mas ela é uma ótima nutricionista. Que ela tenha essa referência. Não, e ela vai poder escolher se ela vai ser uma ótima dona de casa, porque ela vai entender que tá tudo bem, que ela não tem um papel pra seguir. Sim, Né? sim. Ela pode, igual a história da Barbie, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que quiser, mas faça bem feito, né? O que você for se Sim. propor a fazer. Eu vou viver ser nutricionista. Você é melhor nutricionista. Você é advogado, você é melhor advogado. Vou escolher ficar em casa, né? Lembra da Priscila? Sim, que deixou o sim, empreendedorismo para ficar Eu em ia falar casa? isso exatamente agora. Você é melhor dona de casa, me dedicar aos meus filhos. Que ótimo, né? Então, assim, é bom ter essa referência do você pode escolher. Não, e assim, você precisa ser feliz com a escolha que você fez, né? Exato. Não adianta nada você renunciar ao seu trabalho, ficar lá dona de casa, mãe das crianças, se isso não está te fazendo feliz, né? Uma vez uma amiga me falou assim, seus filhos vão ser mais felizes se você estiver feliz. O que te deixa feliz? E é isso, sabe? O que você de casa, nos ouvindo agora, faz pra ficar feliz? Né? O que te faz ficar feliz, com certeza vai repercutir no resto da sua família, né? Se você escolher deixar o seu bebê na creche, na escolinha para voltar a trabalhar, isso te faz feliz, seu bebê vai ser mais feliz por causa disso. Sim. Né? Porque de repente você renuncia a isso para ficar em casa com ele e ao mesmo tempo você tá olhando para aquele bebê falando, eu queria estar trabalhando. Isso tá tolhendo, né? Exatamente. O que eu gostaria de fazer. Né? Então, E a criança sente. Sente, né? Todo mundo sente. E olha, eu vou dizer mais. A gente não vive só de trabalhar e ser esposa, dona de casa, mãe. A gente também tem que olhar o que a gente gosta de fazer no off. Eu e a Aline, a gente descobriu a corrida, né, Aline? Sim. A coisa mais improvável da vida aconteceu. A gente é parceira, inclusive, de corrida agora. E confesso que, no começo, bateu de novo a culpa. Olha que loucura, porque o trabalho, então eu tinha aquela desculpa que trabalho vem dinheiro, é alguma coisa que vai reverter para as crianças. Quando eu comecei as corridas, bateu de novo a culpa, porque daí eu não estava dando nada de volta para as crianças, era só para mim. A corrida é o meu momento, né? Mas aí é o que você falou. Quando eu estou feliz, eles também estão felizes. Eles enxergam que a gente tem vida, que a gente tem o hobby. A gente acaba ficando mais bem dispostas. Tem sobre o que conversar, né? É bem gostoso isso. E uma coisa que você... gostei de você ter chamado essa questão da corrida, foi no episódio da Dani, né? Exato. Nossa, eu acho que eu já falei isso diversas vezes para quem me está mais próximo de mim, mas eu vou repetir aqui pra vocês. A gente conversando aqui no episódio da Dani, ela disse uma coisa que me fez, assim, cair uma ficha surreal. Ela falou assim, a relação que você tem com a atividade física quando criança vai ser a relação que você vai ter na vida adulta. Aquilo parecia que ela jogou um balde na minha cabeça, assim, pra me acordar mesmo. Por quê? Porque eu nunca tive uma relação boa com a atividade física. Eu nunca fiz uma atividade física. Eu passei a vida entrando na academia, fazendo 1, 2, 3 meses de academia. 3 meses, mentira. 2 meses de academia e saindo da academia. Porque eu não gostava. Não queria fazer. E aí, eu já tinha começado um pouco da corrida, mas no oba-oba de que vai todo mundo, vai a galerinha que eu gosto, pra conversar, vamos. Quando ela falou isso, eu falei, cara, não quero que os meus filhos cresçam e tenham essa relação que eu tenho com a atividade física. Porque eu sei que eu preciso fazer pra minha saúde, né? Corpo e mente, não é só pra saúde do corpo. E aí, eu comecei a mudar meus hábitos. Então, eu vou pra corrida, saio pra caminhar no fim de semana, o Elvis tem ido comigo. E aí, quando a gente chega sexta-feira, o Nicolas sai do quarto, gente, ele tem 5 anos. Vocês não vão caminhar hoje, não? Eu quero ir também. E às vezes ele vai com a gente faz um percursinho menor e ele vai com a gente. Agora, ver a Ana Laura querendo correr comigo. Não foi maravilhoso? Gente, sabe? Falei, cara, é isso, porque eles estão me vendo fazer uma atividade física que eu gosto,
né? O Elvis falou pra mim, nossa, em 12 anos eu nunca vi você fazendo atividade física por tanto tempo. Porque, pasmem, gente, já faz 8 meses que eu estou fazendo uma atividade física regularmente. Isso é um recorde da minha vida. Não, eu digo mais. A gente se liga no final de semana, em vez de convidar pra tomar um vinho, tomar uma cerveja. Amiga, vamos correr amanhã? Meu, a gente tá acordando domingo. 6 horas da manhã no domingo pra ir correr, gente. Não, com frio, isso é com surreal. calor. Isso é surreal. Então, assim, olha, que legal, né? Que foi essa mudança na vida da gente. Tá vendo? Ó, a sociedade também é pra isso, hein, gente? Tá vendo, né? Mas essa percepção é muito boa, né? E hoje eu me sinto bem melhor, não só fisicamente, mas eu vejo que a corrida pra mim também é um escape. Sim. Eu boto a minha musiquinha ali, ó, e vou com o pensamento, boto os meus pensamentos no lugar e pra mim tá tudo certo. Então, ache alguma coisa que você gosta de fazer, né? Você ter hobbies na vida também é interessante. Recentemente eu li um livro que chama CEO. E aí, o cara que escreveu o livro, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele é CEO dessas agências que faz o Lollapalooza, esses grandes shows. E aí, ele tava falando que você ter hobbies na vida, e esses hobbies podem mudar de acordo com o momento que você tá vivendo. Faz com que você tenha um melhor planejamento financeiro, um melhor planejamento empresarial. E aí, eu fiquei pensando nisso e eu acho que ele deve ter razão. Eu tenho certeza que ele tem razão, porque uma das coisas que a gente tem pro próximo semestre são projetos. Nossa, muitos projetos. A Aline vai continuar. O que você vai fazer, Aline? Então, né, eu já comecei a fazer agora nesse semestre, nesse ano, né, eu recebo sempre bastante nutricionistas no meu perfil e nutricionistas no meu WhatsApp, me pedindo ajuda. Porque não tem segurança para os atendimentos, porque se sente insegura, não sabe como começar, né? Então, eu tenho dado alguns cursos e algumas mentorias para as nutricionistas que são recém-formadas ou que já têm tempo de formação, mas querem ter mais essa segurança para atendimento. E para aquelas nutricionistas que já atendem também, mas se sentem perdidas com a parte empresarial e com a parte de gestão, né? Porque é uma coisa que a gente não aprende. Quem faz faculdade de saúde aí, gente, sabe que a gente não aprende exatamente nada de gestão e de empreendedorismo. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de fortalecer o crescimento, posicionamento e a gestão das nutricionistas no consultório. Olha que coisa, né? Eu acho que o que a gente veio trazendo aqui de levar a informação para as pessoas acabou enriquecendo e trazendo, né? Ou o próprio esporte mesmo. A gente acaba se renovando, né? Você foi para esse lado, eu, por minha vez, estou mentorando empreendedores para ajudá-los a fortalecer os seus contratos, a não ter os problemas jurídicos que a gente sabe que todo mundo tem, porque tem aquela relação lá de Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem sempre a razão, nem tanto, mas enfim, a gente continua agora levando informação, mas de outro jeito, Exatamente. né? Cada uma na sua área, e eu ainda fora, né? Não imaginava que eu fosse falar para outros empreendedores e muita gente do que estava aqui, né? Porque a gente acabou levando e passou a não ser só mais para as mães, Sim, né? Mas sim. para os empreendedores de maneira geral. Então, olha quanta coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, né? E eu acho que a gente levou muita coisa de aprendizado, de amadurecimento desse período, né? E por isso que a gente diz que é o encerramento da primeira temporada, porque a gente não pretende parar com isso, mas com esses novos projetos que nós temos, a gente sabe que o segundo semestre é um pouco mais puxado, então a gente vai dar uma pequena pausa, né, Fê? Até para desenvolver melhor esses nossos projetos. Exato, até porque tem mais um projeto agora de sócias. Não vamos deixar a nossa sociedade, vocês não se continuar preocupem. sendo sócia. Mas olha, em breve a gente vem contar mais, mas agora tem mais uma sociedade Fernanda e Aline oficialmente. Exatamente. Vamos reunir as expertises. Sim, vocês já viram que eu trabalho de um lado, a Fernanda trabalha do outro, mas que juntas nós podemos ainda trazer melhores informações e esclarecimentos e ajudar vocês a prosperarem mais ainda, seja na vida empreendedora ou não. Exato. E olha, eu gostaria de agradecer
ao longo dessa temporada, todo mundo que apoiou a gente. Primeiramente, os meninos daqui do estúdio, o Eudes, o Serginho, muito obrigada pela paciência, porque nós somos apresentadoras de primeira viagem, né, Aline? Lógico, né? Tiveram uma paciência, um carinho muito grande em receber a gente aqui no estúdio. As parceiras que a gente teve ao longo do caminho, a Jaque, que desde o primeiro momento trouxe essa mesa maravilhosa pra gente, que foi uma proposta tão diferente, né, Aline? Sim, sim. E que me fez aprender a gostar, né? Porque agora eu comprei até louças novas pra minha casa, porque eu preciso ter uma mesa linda dessa. Exatamente. E olha, Bem, você trabalha com a nutrição, você sabe que a apresentação do alimento conta muito pra criança desenvolver tudo mais, né? Sim. E eu vi isso lá em casa. As crianças tomaram gosto por arrumar a mesa, por fazer uma mesa e querer participar da refeição. Porque hoje também é um problema que a gente tem, né? Das crianças não quererem participar, quer comer lá na sala, quer comer no quarto, por causa de televisão, celular, e enfim. Então veio esse momento pra gente, de querer arrumar a mesa, querer estar todo mundo junto, porque eles acham maravilhoso ter lá o lugarzinho deles, ter o copo no lugar, Aprenderam, né? E olha pra você ver como faz a diferença, né? Não é só, coisa pra deixar a mesa bonita, é só pro vídeo, ou é só pra quando se tem evento em casa, né? Não, eu tomei isso como uma forma de cuidado pros meus filhos. Então, eles veem que eu arrumei a mesa, que tá tudo bonitinho, eles também já vão lá ajudar. Então, eles sabem que é mais uma forma de cuidado, mais uma forma de carinho que a gente tá mostrando pra eles. Exatamente. Teve também a Maê, que desde os primórdios também esteve com a gente. Nós já éramos clientes, passamos a embaixadoras da loja, né, Aline? Exato. E, no fim, elas acabaram virando parceira. Então, assim, é tão gostoso ter outras mulheres, outras empreendedoras apoiando empreendedoras, né? Elas acreditaram no projeto desde o começo, né? Sim. Então, só agradecimento a elas. Tem mais alguém que você quer agradecer? Eu acho que você de ter topado essa empreitada junto comigo, porque nós não éramos apresentadoras, né? Exato. E aí nós dispomos de mais tempo, de mais paciência, mas eu acho que foi um grande presente, porque eu gosto muito da sua amizade. Obrigada, eu também faço minhas suas palavras. E agradecer mesmo, porque olha, a gente tem um temperamento difícil, né? A gente aparece docinho assim, mas a gente é ruim. Mas a parte boa é que cada uma perdeu o carisma num dia diferente, né? Exato, e a gente continua se apoiando. Então antes que venham, né, as especulações, não, a gente continua sócia, a gente continua amiga, parceira, não brigamos! Não houve nenhum rompimento, vocês vão continuar vendo a gente por aí. Correndo. Também. Correndo, inclusive, né? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês. Coloquem aqui qual foi o episódio que vocês lembraram, se a gente deixou de citar algum. Se tem alguma coisa que vocês queiram ver, porque como a gente falou, a gente tá parando a primeira temporada, mas a gente volta. Sim, com toda certeza. E ainda vamos trazer novidades pra vocês, porque a gente vai ter muito tempo pra pensar. Exatamente. É isso, gente. Muito, muito obrigada até aqui, tá bom? Foi. Faltou o final, né? Siga o nosso @. Exatamente. Quer fazer o finalzinho de novo? Quero. Então faz você, que eu já tinha começado a agradecer. E claro, né, gente, se vocês querem saber de todos esses nossos planos, esses novos projetos, se vocês querem continuar sabendo como a gente vai continuar equilibrando esses nossos pratinhos, não deixe de nos seguir lá no meu @ que é nutricionista.alinealves, tá? E também no @ do Instituto Infância. E também não deixe de seguir a Fê, né, Fê? Exatamente, vamos lá. O @ Fernanda Toledo _advogada. Se você quer saber um pouquinho mais do empreendedorismo também, materno, me segue lá e vai acompanhando com a gente como é que vai continuar a nossa história, né, Aline? Exatamente, porque, vem coisa por aí, hein? Exato, aguardem.